Boa noite, amigas, amigos, queridos irmãos no Ideal Espírita. Mais uma vez, na noite de hoje, nos breves minutos que conversaremos um pouco a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Antes de iniciarmos, gostaríamos de fazer a leitura inicial do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido de Xavier. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da vigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Dando início então, meus irmãos, à nossa conversa de hoje, iremos contar uma história e ela se dá na Grande Índia, país de cultura rica e milenar e com forte crença religiosa, palco de grandes personalidades como Mahatma Gandhi e Madre Teresa. Lá também iremos encontrar o pequeno Ishan, de 8 anos de idade, um menino alegre, de imaginação muito fértil, porém com dificuldades no colégio. Ishan frequentava a terceira série já pela segunda vez, e num certo dia, uma professora pediu para que Ishan lesse uma sentença. Então ele começou a ler bem baixinho. A professora pediu que ele pudesse ler mais alto e corretamente. Ele então falou palavras sem nexo, que fez com que a professora o expulsasse da sala. Quando aquele período terminou, Ishan retornou à sala. Então um colega seu perguntou sobre o boletim, se ele havia trazido com a assinatura dos pais. Naquele momento, Ishan lembrou que havia dado aos cachorros para brincarem. Assim pegou sua mochila e fugiu da escola. Até o final do horário do turno escolar, Ishan andou pela cidade sozinho, foi a vários lugares. Já à noite, em sua casa, quando ele e o irmão Johan estavam no quarto deitados, ele liga a luz do abajur e pede ao irmão
que pudesse falsificar um bilhete para que ele pudesse faltar à aula de novo. O pai de Ishan, o senhor Avasti, retornara de viagem e estava lendo algumas revistas ao lado do sofá, quando de uma delas cai um papel. O senhor Avasti então pega o papel, abre e vê que é um bilhete dizendo que Ishan estava doente. Então ele chama Ishan e pergunta sobre o bilhete, o qual não responde nada. A essa altura, Ishan, que já sofria problemas na escola, de bullying, respondia com as investidas e os questionamentos com revolta. Se voltarmos aos nossos 8 anos, com a cultura de competição que existe hoje aqui em nosso país, que é uma realidade cada vez mais presente, mas em outras culturas isso já é bem mais comum, tem muito mais tempo e é mais pesada. Pensemos na dificuldade de ler e escrever, enquanto os nossos colegas já conseguem fazê-lo, sofrendo bullying, sendo chamado de burro, preguiçoso. Que conteúdo psicológico estaria sendo fixado em nossa personalidade? Sem saber o que fazer com seu filho, o Sr. Avasti decide colocar o pequeno Ishan em um internato. Ishan suplica para que seu pai não fizesse isso. Sua mãe apenas derramava lágrimas. O coração materno, não raro, enxerga muito além das nossas decisões, baseadas tão somente no racional. E de uma forma indizível, sentia que seu pequeno Ishan corria risco indo para lá. Mas nada pôde fazê-lo. Alguns dias depois, Ishan é deixado no colégio com internato. Sua primeira noite no colégio foi sofrida. Ishan chorou escondido no banheiro, depois que os seus companheiros de quarto adormeceram. Ele não entendia o porquê de sofrer tal castigo, por que tinha que ficar longe daqueles que amava e com quem se sentia seguro. Era uma boa escola, porém haviam muitos professores rígidos, também cunhados nessa cultura de competição, onde só os com as melhores notas, o melhor desempenho é que vencem na vida. Em uma de suas primeiras aulas, um dos professores, pede para que Ishan sente-se bem na frente dele, ao lado de um aluno nota A. Esse aluno seria o futuro amigo de Ishan, Rajan. E começa-se um exercício de interpretação de poesia. O professor pede para Rajan ler a poesia e depois pede para que Ishan a interprete. Usando de uma forma subjetiva, Ishan capta o sentido emocional dessa poesia e explica dessa forma. Mas, apesar de estar certo, na visão objetiva do professor, que não tentou entender a fala de Ishan, diz que ele estava errado, e todos da turma começam a rir de Ishan. Mais uma vez estou errado, pensa Ishan. O que há comigo? Na aula seguinte de artes, Ishan distrai-se com a natureza no pátio. Percebendo sua distração, este novo professor faz um ponto no quadro e, com o mesmo giz, atira-o na cabeça de Ishan. E pergunta para Ishan onde está o ponto. Ishan não sabia o que era um ponto. E, não acertando o local
na lousa onde o professor havia desenhado o ponto, o professor chama Ishan para perto e aplica-lhe 5 palmatórias. Alguns de nós irão lembrar o que seria palmatória. Felizmente, isso não existe mais hoje. Após isso, manda Ishan sentar-se e desenhar perfeitamente as formas geométricas que estavam no quadro. Em seguida, veio a aula de inglês e estrutura frasal. O professor explica quase que de uma só vez todas as estruturas da frase e questiona se Ishan havia entendido tudo. Passam-se os dias e as situações antes vividas na outra escola repetem-se nessa. E na mente do pobre Ishan vem apenas aqueles xingamentos do passado: idiota, burro. As letras tornaram-se pesadelos. Por quê? Por que, Senhor, sou tão burro? Pensava Ishan. A essa altura, a revolta que antes tomava conta de Ishan cede espaço para um processo depressivo. Ishan não sente mais a mesma vontade de viver e fica cada vez mais triste. Seus pais vão visitá-lo, mas Ishan já estava se sentindo muito triste e não se importou tanto com a visita deles. Até nem vibrou com um presente que seu irmão Johan havia dado, um conjunto de tintas e lápis. Logo desenhar, algo que Ishan adorava fazer. Certo dia, Ishan estava debruçado nas grades de proteção no último piso do prédio da escola, olhando para baixo, com um olhar vazio. Mas eis que o seu amigo Rajan chega e impede-o de cometer algo mais grave e chama ele para a aula de artes, dizendo que um professor novo está ocupando o lugar do antigo que teve que se afastar momentaneamente. Meus queridos irmãos, Deus jamais esquece de nós. Constantemente nos assiste e de forma que jamais pensaríamos. O novo professor de artes, Nikun, em sua primeira aula, chega fantasiado de palhaço, tocando uma flauta, e de uma forma alegre vai abrindo as mentes dos alunos, aguçando sua criatividade com música e dança. Ao final, pede para que cada um desenhe. Um aluno então levanta-se. Não há nada na lousa para desenhar, professor. Professor Nikumbi redargue. Por que limitar as possibilidades ao espaço de uma lousa, quando a imaginação é infinita? Os alunos todos abrem um sorriso, exceto Ishan. Nikumbi vai passando mesa por mesa e para na de Ishan, que olhava para baixo, triste. Porém, pensa que Ishan está buscando por inspiração. Bate no seu ombro e diz, sem pressa, no seu tempo, meu amigo. A aula vai passando e os alunos dando vida às suas imaginações, mas a folha de Ishan continuava em branco. Nikum então pergunta, o que houve? Não gosta de pintar? Ishan permanecia calado. Qual o seu nome? Pergunta Nikum. Nesse momento, Rajan diz, o nome dele é Ishan, professor. Nikum se afasta, um tanto quanto preocupado. Após o término dessa aula, Ishan vai a um pequeno lago que fica aos arredores da escola. Um lago construído bem rente a uma encosta. E lá fica o resto do dia, com um olhar triste. A noite chega e Ishan retorna à escola. O diretor avisa que é para ele ficar ao lado do telefone, pois seus pais haviam ligado.
Alguns instantes depois, o telefone toca. A mãe de Ishan começa a falar, mas Ishan permanece mudo. Ela tenta amenizar a situação, dizendo que ela havia sido má, que ele poderia ficar bravo com ela. Mas mesmo assim, Ishan não diz nada. Ela então, com pesar no coração, diz que eles não poderão visitá-lo naquele final de semana, pois seu irmão Johan tem as finais de tênis, ao qual era um bom jogador. Johan também tenta animar o irmão, dizendo que ele gostaria que ele tivesse junto ali naquele momento dele, mas nada, nenhuma palavra. Ishan então deixa o telefone na mesa e sai. O funcionário que estava ao lado pega o telefone e diz que Ishan havia ido embora. Sua mãe desliga o telefone muito apreensiva e o Sr. Avasti diz que não tem problema, que no próximo final de semana eles vão lá. Certa feita, Nicumbe está saindo das salas dos professores e vê Ishan de castigo, fora da sala, e pergunta: o que houve? Ishan, em uma demonstração de medo, segura a porta e encolhe-se perto dela. Está bem, diz Nicum, que sai preocupado com Ishan. No recreio, Nicum procura por Ishan, mas acaba encontrando seu amigo Rajan. E pergunta para Rajan qual o problema de Ishan, porque ele parece sempre assustado. Rajan diz que Ishan só quer voltar para casa, que mesmo tentando não consegue ler e nem escrever, e que seus livros estão cheios de anotações vermelhas. Nesse momento, Nicumbe vai à sala dos professores e pega os cadernos das outras disciplinas e começa a analisar e nota então qual o real problema de Nishan. As lembranças começam a tomar conta de Nicumbe. Como dissemos, é curioso como Deus chega a cada um de nós para nos auxiliar nas mais diversas situações. Nem sempre é tão evidente quanto nesse caso que contamos. Mas é como nosso Senhor Jesus Cristo dizia no final de algumas de suas parábolas: aquele que tem olhos de ver, que veja; aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Se estivermos em sintonia com as forças benfeitoras, começaremos a ver as 1000 formas com que Deus nos auxilia todos os dias. Tudo em favor do nosso adiantamento, da nossa harmonia, da nossa paz. Nicumbe realmente fica preocupado com Ishan, pois como em um espelho, vê-se na situação de Ishan. As memórias de sua infância difícil voltam como que a alertar que Ishan clama silenciosamente por ajuda, como um dia ele também clamou. Por isso, teme que algo pior possa acontecer a Ishan. Assim, Nicumbe vai até a casa dos pais de Ishan, tentar entender o porquê de terem mandado ele para o internato. Lá descobre que o Sr. Avasti é um pai também forjado na cultura da competição, e que para ele o filho era apenas um preguiçoso e que precisava de disciplina. Nicumbe pede para ver os antigos cadernos de aula de Ishan. Ao pegar um deles, um desenho cai. Nicumbe pergunta: quem fez isso? A mãe de Ishan diz que foi Ishan, que ele adora pintar, e mostra o quarto de Ishan e outros desenhos que ele havia feito. Nicumbe fica maravilhado com a criatividade incomum de um menino de 8 anos. Os traços, a expressividade dos desenhos de Ishan. Voltando aos cadernos, confirma que já havia notado, o que já tinha notado anteriormente.
Então informa aos pais de Shan que Shan não é preguiçoso e nem burro, e Shan tem dislexia. Os pais de Shan sabiam e nem sabiam o que significava. Nikumba então explica para eles que, com paciência, é possível ensiná-lo a ler e escrever, a ter uma vida normal, mas que naquele momento o que Ishan mais precisava era de carinho e amor. Voltando à escola, Nikumbi pede ao diretor que não expulsasse Ishan, que ele dedicaria algumas horas por semana para ajudar Ishan. O diretor, entre receoso e contrariado, permite que Nikumbi ajude Ishan. Na aula seguinte, Nikum mostra um caderno de desenhos para Ishan, um que ele havia feito mostrando sua tristeza por ter sido levado ao internato. Isso acaba por abrir as portas para um laço entre Ishan e Nikumba. Nikumba então começa a contar uma história de um menino que não sabia nem ler e nem escrever, onde o peso dos estudos o massacravam. E ao final perguntou: quem seria esse garoto? O coração de Ishan disparou. Achou que o professor Nikumba estava falando dele. Mas não era. Era de Albert Einstein. Aqui por ora, deixemos de lado certas questões sobre a biografia desse famoso e importante cientista. Claro, Einstein, segundo diversos biógrafos, não era dislexo. Mas para fins de história, Nikumba cita outros nomes famosos que possuem um problema similar, a dislexia. Termina então a história e convida todos a irem para o lago, inventarem algo que encontrassem em seu entorno, mas pede para que Shan fique um pouco mais. Olhando nos olhos de Shan, pergunta se ele sabia quem mais naquela sala tinha aquele problema. E antes que Shan respondesse, diz que ele também era disléxico. Nesse momento, uma ligação especial inicia-se entre os dois. Nikumba então dedica essas algumas horas da semana ensinando a Ishan como escrever, ter noção espacial, temporal, reestimula seu gosto pela pintura. E passado algumas semanas, Ishan já está lendo e escrevendo, demonstrando um desenvolvimento espetacular. Antes do término letivo, Nikumba promove um concurso de pintura, convidando a todos na escola. Chegando o dia, Ishan levanta bem cedo e antes dos primeiros raios solares invadirem a Terra, ele vai até o lago e fica sentado lá, fixando o seu quadro. Após algum tempo, Ishan retorna ao anfiteatro onde o concurso estava acontecendo, levemente atrasado. Nikumba estava ansioso esperando por ele. Ele entrega uma folha, pergunta se ele queria alguma tinta, mas Ishan havia trazido o conjunto de tintas que o seu irmão lhe dera em uma das visitas. Ishan então começa a dar vida ao quadro que fixara. Quando termina, entrega ao professor Nikumba, que se enche de emoção. Seus olhos ficam marejados ao ver a pintura de Ishan. Por sua vez, Ishan vai até a tela do professor e vê seu rosto pintado. Ambos se entreolham e Ishan sente-se amado novamente. Bom, a essa altura já sabemos quem ganhou o concurso. Esse resumo que fizemos é de um filme cujo título é Como Estrelas na Terra. Podemos vê-lo na Netflix e aconselhamos que a quem puder, aqueles que puderem, que o façam. O filme é muito mais colorido que esses traços singelos que pincelamos aqui. Mas a reflexão que fica, meus queridos irmãos, todos nós
Somos um universo de possibilidades, apenas aguardando o Big Bang da nossa vontade positiva para encher a criação com maravilhas. Porém, tal como a semente, que conta com o apoio do solo generoso, da chuva e do tempo, cada um de nós é variável importante no desabrochar desses nossos pequeninos irmãos. Não só pequenos em tamanho, mas talvez aqueles pequenos em aproveitamento das oportunidades, que, como nós, ignoraram as diversas lições que o Pai ofertou e agora se encontram tropeçando nos erros do passado, mas com vontade de avançar, esperando tão somente um professor Nicum que os guie no início dessa nova estrada. Senhor Jesus é a grande ponte que nos une ao Pai. Sejamos, dentro das nossas possibilidades, o tronco, a tábua, a pequenina ponte, a ligar os irmãos na retaguarda com possibilidades melhores, de mais esperança, de mais alegria. Finalizando esse momento, gostaria de ler uma mensagem psicografada pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Um tanto mais, do Espírito André Luiz, no livro Ideal Espírita. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas. Mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato? Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos aos companheiros de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita, da bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Com essa belíssima mensagem do nosso irmão André Luiz, psicografada pelo saudoso Chico, agradecemos a paciência, o tempo dos queridos irmãos, pedindo a Jesus que nos abençoe, dando força em mais essa semana, que possamos, Senhor, nos lembrar de Ti, sempre que outro irmão venha bater à nossa porta, e não só estendermos
o auxílio material, mas também aquele mais importante, a palavra de estímulo, de fé e de esperança. Quem sabe, plantando a semente de um novo caminho, cheio de felicidades, alegrias e paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.